Boa noite, pessoal do crime. Boa noite, Antônio. Muito obrigado aí pelo convite novamente feito aí por meio da Abracrim. Peço já desculpas pelo inconveniente de estar falando com vocês por meio de um vídeo gravado, mas aconteceu um evento inesperado e por esse motivo eu tive que me deslocar até uma outra cidade para tratar de uma questão familiar. Então, vou falar hoje por meio desse meio aí, aproveitando dos recursos tecnológicos que estão à disposição aí de todos. Gostaria de saudar todos os presentes, em especial os alunos aí da especialização de ciências criminais que eventualmente estejam assistindo, aos advogados de uma maneira geral, aos funcionários públicos também, e aos meus colegas de mesa, em particular os meus coautores, os coautores da obra que escrevemos e hoje celebramos o seu lançamento, Pacote Anticrime, obra aí de autoria coletiva, coordenada mais uma vez aí pelo nosso líder, nosso chefe, nosso maestro, professor Cláudio do Prado Amaral, a quem me deu essa honra e esse orgulho de estar participando, colocar o meu nome ao lado dele em um livro pela primeira vez, e meus agradecimentos a ele, e espero novas aventuras aí já pela frente, como ele sempre nos é capaz de brindar. Para não me alongar muito, fica aí o registro de um abraço afetuoso ao professor Cláudio, estendido a todos os demais, o professor Eduardo, o professor Alamiro, a Aline e todos os demais ouvintes que estão aí assistindo a essa live. Pois bem, a minha parte, o meu papel aqui hoje será falar do quê? Obviamente que eu só poderia vir aqui falar para vocês daquilo que eu conheço minimamente, já que a minha pequena contribuição no livro se limitou a tratar de dois institutos, quais sejam o Acordo de Não Persecução Penal e a colaboração premiada, nada mais natural do que eu venha falar deles. Mas para não ficar na generalidade, né, das coisas que vocês já sabem, vim hoje aqui trazer aquilo que posso chamar de pontos quentes, né, a respeito desses assuntos. Ou seja, assuntos que estão sendo debatidos agora, nesse exato momento, a respeito desses dois institutos, como uma forma de incitar o convite aí à leitura da obra e até mesmo já fazendo aí o convite à publicidade, que vocês me sigam lá no Instagram, @hermesdm, onde eventualmente postarei novidades relacionadas aí aos assuntos e ao livro publicado. Pois bem, a respeito do Acordo de Não Persecução Penal, todos vocês já sabem do que se trata, quais são os requisitos, mas hoje eu quero fazer uma provocação. Se se trata de um acordo de não persecução penal, e a lei é expressa ao dizer que esse acordo só é possível de ser feito até antes do momento do oferecimento da denúncia, ou seja, na fase investigativa, até mesmo por esse motivo, o nome dele se trata de acordo de não persecução penal. A pergunta e a que se coloca hoje na ordem do dia: é possível um acordo de não persecução penal no tramitar de processos em curso admitem o acordo de não persecução penal? Essa é a minha primeira provocação. E a respeito disso, já vou dar a resposta e aí a partir daí trabalhar os argumentos. Tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal têm admitido acordo de não persecução penal durante tramitado o processo. E aí já fica a dica para vocês, advogados, se valerem desse instrumento e tomarem a iniciativa de provocar eventualmente os promotores nesse sentido. Por que eu digo isso? Com que segurança que eu posso dizer isso para vocês? Vejam bem, no Ministério Público de São Paulo se construiu a seguinte tese:
Como o acordo de não persecução penal implica, uma vez cumprido, a extinção da punibilidade, estamos então diante de uma norma híbrida ou mista, porque afeta a pretensão punitiva estatal. Desse modo, essa nova norma pode ser aplicada sim nos processos em curso, a exemplo da mesma maneira que outras situações similares, alterações legislativas de norma híbrida e mista que impliquem extinção da punibilidade, sempre foram aplicadas a processos em curso. Então, a partir desse argumento, o Ministério Público de São Paulo construiu essa tese pela possibilidade. Surge aí uma outra questão também interessante. Mas até quando? Se o termo inicial já não é mais até o oferecimento da denúncia, até quando se pode oferecer esse acordo? Aí há uma divergência entre os ministérios públicos. Veja bem, o Ministério Público de São Paulo estabeleceu como termo final para a elaboração e feitura desse acordo o fim da instrução, até o fim, o encerramento dos debates, o encerramento da instrução pelo juiz. Esse seria o limite para o Ministério Público de São Paulo. A partir daí já não seria mais possível. Por outro lado, o Ministério Público Federal está sendo ainda mais ampliativo, admitindo a celebração desse acordo até o trânsito em julgado. Vejam bem como a própria origem do acordo de não persecução penal, que antes de se estabelecer em lei foi feito primeiro de uma maneira informal, depois por meio da resolução do CNMP, para posteriormente ingressar na lei, essa própria origem parece contaminar o Instituto até hoje, permitindo uma interpretação muito mais ampliativa do que a própria lei permite. Críticas podem ser feitas? Evidentemente que sim, mas hoje meu objetivo era aqui só trazer essas novidades e aí suscitar a participação, a reflexão, o debate de todos. Um outro tópico ainda interessante no acordo de não persecução penal é a de que a seguinte: é possível acordo de não persecução penal em um crime de homicídio? E aí eu vou especificar um pouco mais. Em um caso de homicídio culposo, a resposta é sim, no caso de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito. Mas veja bem que até isso não é uma regra absoluta. Em tese, é possível porque as consequências do crime, apesar de serem gravíssimas e implicarem a perda de uma vida, a pena mínima em abstrato combinado permite esse acordo. Então, preenchido todos os demais requisitos que vocês já conhecem, não haveria óbice a priori, por conta lá das circunstâncias judiciais que o promotor pode examinar, para a celebração desse acordo. Esse foi um caso real, já examinado pelo Ministério Público de São Paulo, em que, em uma determinada comarca, um cidadão praticou homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito na condução de veículo automotor e se dispôs a pagar, já tinha pagado uma indenização milionária à família da vítima, se mostrou arrependido, fez doação para o município de instrumentos hospitalares relacionados à Covid, não tinha nada desabonador no seu comportamento e mesmo assim o promotor negou a celebração do acordo por conta das consequências do crime. O caso foi submetido, então, à apreciação da seção de artigo 28, que nós denominamos assim, que é o setor que recebe delegação do PGJ para analisar o recurso da denegação. E esse setor definiu esse precedente de que é possível, sim, a celebração de acordo de não persecução penal em caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Por outro lado, em um outro precedente muito recente também, eles validaram a recusa de um promotor em caso semelhante de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em que o acusado estava nitidamente embriagado. E, além disso, não havia pagado a indenização, então circunstâncias outras justificaram e legitimaram aí a recusa por parte do
Ministério Público. Então, esses dois tópicos mais interessantes que eu tenho para trazer para vocês a respeito de acordo de não persecução penal. Agora, um outro assunto que eu acho que talvez seja o mais atual de todos, diz respeito a uma recente decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que seguramente vocês tomaram conhecimento. Foi aquela em que, julgando um caso já antigo, se eu não me engano, de 2002, por volta ali de 2002, em que o ex-juiz Sérgio Moro, teria participado da celebração de um acordo de colaboração premiada lá no âmbito do denominado caso Banestado. Nesse caso, o que consta nos autos, e a gente só pode falar do que a gente teve acesso, né? Eu não consultei esses autos, apenas as decisões. O que consta ali? Que o juiz teria aposto um ciente no termo de colaboração premiado e, além disso, teria colhido o depoimento desse doleiro envolvido no mesmo dia da celebração do acordo. Por conta disso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu aí uma parcialidade, uma violação do princípio da imparcialidade do juiz e anulou a sentença que havia sido proferida ali, acarretando aí, por óbvio, a absolvição. Isso se deu no habeas corpus e é de conhecimento de todos aí, imagino. Pois bem, a questão aqui que nós podemos discutir é a seguinte. Veja só, a lei que regulamenta a colaboração premiada, a Lei 12.850, ela é de 2013, não é? À época, lá por volta de 2002, essa lei não existia, não havia ainda um procedimento legal de como se celebrar colaborações premiadas. Vocês devem se lembrar disso. Era um reclame da doutrina, da jurisprudência. Essa lei surgiu, inclusive, para suprir essa lacuna. Fato é que o Supremo... Então vamos tentar construir dois raciocínios, né? Um favorável à decisão e um contrário à decisão. E deixar para vocês analisarem aí qual que juridicamente é a mais defensável. Porque foi uma decisão tomada, frise-se, em um empate, né? Foi 2-2. Porque um dos ministros, né, estava afastado, então não julgou, então pelo empate, né, deu-se aí a prevalência para o voto pro réu, e aí acarretou a absolvição. Então veja que há argumentos nos dois sentidos para sustentar tanto a nulidade da decisão quanto a sua validade. Pois bem, vamos a eles então. O princípio da imparcialidade, ele não é expressamente mencionado nem na Constituição Federal, nem no CPC e nem no Código de Processo Penal. Sabem onde está o princípio da imparcialidade de forma expressa no nosso ordenamento jurídico? Eu me recordo do Estatuto da Magistratura, enquanto um dever de juiz dá um tratamento equidistante às partes, e também no Pacto de São José da Costa Rica, que foi incorporado no nosso ordenamento. Ali também se garante o tratamento, uma isonomia formal às partes no decorrer do processo. No CPP nós temos sim a explicitação desse princípio da imparcialidade por meio de dois institutos que vocês conhecem: impedimento e suspeição. Impedimento lá com circunstâncias objetivas, suspeição com circunstâncias subjetivas, impedimento com acarretando aí a nulidade absoluta e suspeições aí, a suspeição dependendo da corrente que você seguir. Existe divergência, inclusive na própria segunda turma, de se tratar de uma nulidade absoluta ou de uma nulidade relativa. Há diferenças, as circunstâncias são objetivas em umas, subjetivas em outro. São expressas cláusulas ali nos impedimentos e se admite que nas causas de suspeição sejam número apertos, né? Que sejam apenas exemplificativas as hipóteses ali. O fato é que, a partir daí, nós podemos construir o seguinte raciocínio, né? Que foi
a linha, inclusive, seguido aí pelo relator, né, do voto que acabou por ser o vencido. Além de não existir na lei, então, seja porque a imparcialidade não é prevista expressamente, seja porque essa atuação específica não se enquadra, pelo menos de uma forma perfeita, nas hipóteses nem de impedimento nem de suspeição, apesar da irregularidade, não se poderia falar aí de uma nulidade. Além disso, um outro argumento usado foi aquela de não se chega a falar disso, mas é uma convalidação. Ainda que o juiz tenha errado, os tribunais superiores confirmaram aquela condenação, então o vício estaria sanado. Esses são os argumentos para se defender a sentença. Como dito, prevaleceu o outro entendimento, no sentido de que, ainda que não existisse lei, ainda que os tribunais superiores tenham validado, trata-se de nulidade absoluta, porque o princípio da imparcialidade foi ferido diante aí de uma contaminação entre as funções de julgar e de acusar, com essa participação mais efetiva do juiz ali, apondo um ciente no termo de colaboração e colhendo as declarações do delator logo em seguida. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: mas e a Lava Jato está comprometida agora com essa decisão? A resposta mais sincera, mais honesta que eu posso te dar é que ninguém sabe. Eu não sei, como eu te falei, foi uma decisão de empate ali, foi uma decisão que analisou uma situação muito pontual em um habeas corpus, então ainda é muito cedo e precoce para dizer que, apesar de todas as notícias envolvidas aí no que a gente denomina de vaza-jato, né? O conteúdo das mensagens divulgados tenha comprometido a imagem aí do julgador, a gente ainda não sabe como o Supremo vai enfrentar de uma maneira mais ampla as ações decorrentes aí da Operação Lava Jato, apesar desse julgamento nitidamente sinalizar um sentido, pelo menos em relação a esses dois ministros que foram condutores aí desse voto vencedor. Eu acho que essa seria a minha breve contribuição. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a obra foi bem aprofundada, todos esses assuntos estão abordados ali. Poderia trazer até outros tópicos bem interessantes aqui, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Por exemplo, o delatado pode impugnar o acordo, porque o Supremo definiu que se trata de um negócio jurídico processual e, por se tratar de um negócio jurídico, terceiros não podem impugnar. Sempre foi esse o entendimento do Supremo, né? Mas parece que alguma coisa mudou lá e agora estão admitindo que terceiros impugnem esse acordo, né? O delatado. Então, como que se concilia e se harmoniza esses dois entendimentos? São questões que todos nós vamos ter que enfrentar e continuar acompanhando. Então, essa é a minha fala. De novo, muito obrigado. Desculpa aí por estar falando assim desse modo mais distante, mais frio, sem possibilitar aí uma interação mais caliente, se pode dizer assim, né? Mais dinâmica. E vou deixar então um fraternal abraço a todos e me despedir aqui nesse momento. E se vocês quiserem, mantenham contato lá por meio do Instagram principalmente, ou do Facebook, e a gente vai mantendo contato e continuar estudando aí o direito penal como a gente sempre fez. Muito obrigado aí, Antônio, pessoal, Cláudio, Eduardo, Alamiro, Aline, todos os presentes. Muito obrigado.